Galante. Tudo bem, né? Tô impressionado aí com esse preparo físico do nosso amigo, né? Nossa, você tá, na verdade... Futebol, o rei do futebol, né? Você tá impressionado com o preparo dele, mas você chegou aqui impressionado com o Cruzeiro ontem também. Eu não tô impressionado, principalmente com o Caio Jorge, hein? Que partida do Caio Jorge. Peraí. Caramba. Ontem eu escutei meu amigo Thiago Valu. Aliás, eu percebi que o Valu só fala bobagem aqui pra me irritar mesmo. Nos outros lugares ele é 100% coerente. Cara, o Gabigol jogou bola demais. Também. E assim, eu quero só dizer uma coisa e mandar um recado direto, não vou ficar fazendo dando indiretinha, não. O Gabigol jogou bola demais. Na entrevista pós-jogo, eu não sei se vocês assistiram a entrevista pós-jogo do Gabigol. Sim. Ele diz que tá trabalhando com humildade, que entende, que quer retomar o lugar dele, com trabalho, sem ter que falar. Entendeu, Dudu? Como é que funciona? Nossa, eu não preciso dizer, entendeu, Dudu, como funciona? É assim que funciona. O fato de eu admirar o Dudu jogador não faz com que eu ache que o Dudu esteja 100% certo em todas as atitudes dele. Então, você entendeu como funciona, Dudu? É assim, tem um exemplo do lado, que é o melhor exemplo possível, que é o Gabigol. O Gabigol deu o melhor exemplo possível para o Dudu. O que tem que ser feito. Eu não queria nem falar do assunto do Dudu, porque o Cruzeiro, pra mim, jogou mais uma vez pra caramba. E o Léo Jardim encontrou um sistema de jogo com os jogadores que ele entende que estão à disposição. Aliás, aí eu acho que é uma coisa que fica claro que o elenco ainda é forte. Porque o Léo Jardim mexe 1, mexe 2, mexe 3 e o time continua, nesse momento, respondendo. Agora, o ponto mais importante é todo jogador que foi pro banco, independentemente dele achar que a justificativa não é plausível, que é o caso do Dudu, ele tem que trabalhar caladinho, boca fechada e tentar retomar a posição. É o que o Gabigol tá fazendo. Hoje, se eu tivesse que escolher titulares no Cruzeiro, eu sacaria o Matheus Pereira para ter o Gabigol, pelo que o Gabigol está apresentando. Só que eu sei que o Cruzeiro não vai ter titulares. Vai ter um conjunto de 14, 15 jogadores que vão jogar com muito mais frequência. Mas, se tivesse que escolher 11 titulares, 11 melhores do Cruzeiro, para mim o Gabigol estaria. Na verdade, o Valuzeiro, o Cruzeiro, com essa função do Gabigol que ele fez ontem, o Cruzeiro passa a ter jogadores, o Matheus Pereira de origem, o Gabigol que também faz bem feito, com características diferentes para jogos e adversários diferentes. A mesma coisa se aplica à lateral direita. Você precisa de um lateral para marcar melhor? Você tem. Você precisa de um lateral contra um adversário que você pode soltar mais o time? Você tem. Aliás, Valu, só antes de você falar, cara, deixa eu te dar um toque. Você não pode meter que você sentiu o dedo do Léo Jardim. Mas eu senti, eu comentei isso ontem, inclusive, no seu Instagram. Não dá. Mas eu senti, ontem, pra quem não tá sabendo o que eu tô falando, o HG ontem foi fazer um vídeo falando sobre o jogo, ele abre o vídeo dizendo, deu pra sentir o dedo do Léo Jardim. Novamente. Porque não pode, HG. Não, mas eu senti mesmo. Muito maldoso, cara. O maldade tá na cabeça das pessoas. Exatamente. Você viu meu comentário lá no seu Instagram? Nos anos 90, as crianças dançavam El Chan sem o menor na boquinha problema. Da garrafa, né? Hoje, se fizer isso, né? Mas eu senti mesmo, pela segunda vez consecutiva. Não, mas foi só 2 vezes. Não é que foram só 2 vezes. É que em 2 jogos, especificamente, contra o Bahia e ontem, Valu, ficou muito escancarado. Porque é o seguinte, não precisa ter muito boa vontade pra notar que, de fato, ele tá dando uma cara. Ele tá deixando esse time com personalidade, Valuzeiro. RG, bom dia pro Thiago, bom dia pro Breno, nossos ouvintes, quem nos ouve nos 89.5 FM. Uma ótima sexta-feira pra você. Quem nos assiste no YouTube também, uma ótima sexta-feira. Eu acho que é importante destacar nesse momento que começa a emergir um trabalho, principalmente do São Paulo para cá. Eu acho que o trabalho ele já estava ali. A gente começa a vê-lo durante a partida do Mirassol, após aqueles 34 dias em que o Cruzeiro ficou sem jogar e permaneceu treinando. Só que resultados e atuações ruins acabaram fazendo com que este trabalho desse passos atrás e passos à frente. Eu vou continuar atribuindo aquilo que eu atribuo aos técnicos, que são os 30% de responsabilidade em um trabalho e 70% ao elenco. Não é porque ontem o Cruzeiro fez uma boa partida que eu vou colocar 70% de responsabilidade no Jardim e 30% do elenco. Não. Eu discordo um pouco do Thiago quando ele fala a respeito de que mostra que este elenco do Cruzeiro é um elenco forte. Peraí, a gente está falando de um elenco que há mais de 7 meses não conseguia, dentro de competições nacionais, não estou colocando o Campeonato Mineiro, estou falando em âmbito
Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Não conseguiam 2 vitórias. Eu acho que neste momento, aí sim, o desempenho dos jogadores tem muito a ver com o sistema e a crença naquilo que o Leonardo Jardim tem feito. Vamos lá. Quando você pega, o Cruzeiro entrou ontem com 4 mexidas com relação ao time que venceu o Vasco da Gama. O Cruzeiro entra com o William, que não jogava 3 jogos. O Cruzeiro entra com o Eduardo, que o Jardim, aí é onde eu coloco na conta. Você tem às vezes que colocar na conta do técnico, na conta do técnico e do jogador, na conta mais do jogador. Eu coloco muito na conta do Jardim. Ele pode estar em meio a esse Eduardo, que já começava um processo de desgaste. Pô, mas o Eduardo, hein? Já foi colocado de meia, já foi colocado como atacante mais na frente. Eu tô, assim, não vou dizer convencido, mas eu acho, pra mim ontem foi o melhor jogo do Eduardo com a camisa do Cruzeiro. Também achei. Segundo volante. Ali, na do Lucas Silva. Ele conseguiu, o primeiro tempo dele foi muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo, na minha opinião. E aí ele põe o Eduardo, põe o Marquinhos, que até então, com o Leonardo Jardim, não tinha tido muitas oportunidades, entrou até de lateral esquerdo em algum momento com o Kaique. Ele começa ali fazendo o que o Wanderson fez. Acho que com a bola não fez um jogo destacado, mas taticamente também competiu, ajudou o Kaique por aquele lado e vem com o Gabigol ao lado do Caio Jorge. Então ele permanece fiel, o Jardim, àquilo que ele disse na sua primeira coletiva, de não crer em 11 jogadores. Ele mesmo disse após a partida, está provado que é possível você ter um time competitivo, organizado, mexendo de 3 a 4 peças. Isso começa a acontecer no Cruzeiro, foi um Cruzeiro que teve padrão, e longe de mim aqui querer hiperdimensionar a vitória, mas também eu acho que é impossível menosprezar a atuação do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro jogou pra mim para vencer o Vila por 4-0 no primeiro tempo, poderia ter literalmente resolvido talvez o confronto em 45 minutos, e a gente viu essa primeira perna de terceira fase da Copa do Brasil, com times que têm tido muita dificuldade, placares magros. O placar do Cruzeiro não foi como o placar do Botafogo, mas tirando os outros resultados que ganharam, né? Tivemos o empate do Atlético, tivemos a derrota do Grêmio, o Cruzeiro fez um papel muito importante para mim, que era de entrar em campo, fazer uma vantagem, independente do tamanho, e largar à frente. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco a respeito de alguns jogadores individualmente, com destaque pro Caio Jorge. Ô, Valuzinho, só uma coisa. Pra mim, você joga contra o seu próprio argumento. Destaque pro Caio Jorge. Ô, Valuzinho, só uma coisa. Pra mim, você joga contra o seu próprio argumento quando você diz que o técnico tem 30% de responsabilidade em cima disso. Eu não acho que tem, eu acho que ele tem um percentual maior. E depois você diz que coloca na conta do Jardim as boas atuações do Eduardo, do Marquinhos, a utilização desses caras e a recuperação desses caras. A recuperação passa... Então ele tem mais que 30%. Não, tá dentro do... Eu acho que você joga contra o seu argumento. Tá. E quando você diz isso, e assim, eu acho mesmo. E cara, isso não é demérito do Jardim ou de qualquer atleta. Mas eu acho que assim, a gente tem que olhar nessa situação e pensar a importância e o tamanho que o Jardim tem nessa recuperação do Cruzeiro. Pra mim, você consegue ver que o elenco é bom, porque os treinadores anteriores não conseguiram encaixar. Eu não sei o motivo do Diniz não ter conseguido encaixar. Não sei mesmo, porque eu acho que é um bom treinador. O Seabra, eu acho que talvez ele... Aquela... Eu não vou dizer insubordinação, porque o Pedrinho tá acima dele, mas aquela tentativa de interferência do Pedrinho. O HG acha que não, mas eu acho que aquele áudio... Mas ele, Seabra, disse que não teve. Mas ele não ia jogar. Ele não ia jogar. Não, meu irmão, ele já agora, fora do clube, ele disse disso, ele sabe não que o mundo existiu. dá voltas. Não, essa mensagem, ele disse que não chegou até ele. Essa ordem não chegou até ele. Ele dá voltas. Porra, mas ele disse. Como é que você pode dizer que ele tá mentindo? Você fala um negócio desse, cara, o cara não é mentir. É se proteger, não, é se blindar, ele não tem nada a ver com o Cruzeiro mais. Ele falou já como técnico do Red Bull Bragantino. Não tem hoje, mas pode ter amanhã. Nossa, velho, qualquer coisa vocês trazem esse assunto de volta. Não não teve influência nenhuma. Eu acho que teve. Nenhuma. Eu acho que teve. Nenhuma. Eu tenho certeza que antes do áudio, durante o áudio, depois do áudio, o Cruzeiro não melhorou, piorou por causa do áudio. Para com isso. Voltando, eu acho que o Jardim, com um elenco semelhante ao do Diniz, tem pouquíssimas coisas de diferente. As diferenças são o Gamarra e o Wanderson. As diferenças são essas em relação ao elenco do Diniz.
a gente vê um Jardim colocando um time em campo que rende muito mais do que o time do Diniz. E assim, por isso que eu acho que tem muito mais do que 30% do dedo do técnico que o HG tanto sente. Já foram 2 vezes que ele sentiu. Não, só pra continuar falando, Breno, antes de você... Não, até porque eu te refutei, irmão. Você tá muito calmo. O William fez uma... Eu acho que assim, eu gostei do jogo do William ontem, principalmente quando ele foi pro lado esquerdo. Quando ele tenta fazer o jogo mais simples, ele rende. E aí, falando ainda de recuperações, né? O Vidalba, muita gente queria colocar o Vidalba no primeiro trem de carga pra Argentina e mandá-lo pra lá. Não, nem especificamente. Não, mas eu falando, eu não gostava dele no ano passado. Na torcida, não. Mas você é volúvel. E mesmo no começo desse ano. Tinha muita gente que queria colocá-lo no primeiro trem de carga, não é de pessoas, pra Buenos Aires e mandá-lo. O Vidalba hoje, cara, atuando. Titular. Não, ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro jogando. Ele mas hoje tá definido que ele é lateral, que ele não é mais lateral esquerdo, né? Ele é zagueiro, né? Eu não queria discussão em cima disso. Eu não queria tocar no assunto, mas o Valu pela segunda vez no programa hoje está sendo jantado. Eu vou falar de coisas frutíferas, né? Não de coisas que já estão... Mas é uma verdade que dói em você? Não. Você brigou comigo, irmão. Você ficou uma semana sem tratar. Uma semana sem responder o WhatsApp. Porque eu falei que você não é lateral esquerdo. Não, cara, na semana que eu tô citando ele. Você conhece o modus operandi, então você já tem a resposta. É verdade. Então, assim, o Vidalba tá jogando o que tá jogando, o Kaique tá bem. O Romero, que era um cara que não começou, teve uma oscilação. Jogando muita bola. Mas sabe por quê, Thiago? Porque o técnico tem mais de 30% valor. Não, Thiago, esquece. Thiago, esse é o seu argumento, a sua visão e de rir, cara. E tá respeitado. Você tem muita razão. Os espaços percorridos pelos jogadores estão menores. Pode fazer uma pergunta? Se eu puder concluir meu raciocínio, sim. Se eu não puder, eu prefiro que você não me pergunte, por favor. Você pergunte para outro. Então, assim, já jantou e... Os espaços estão sendo menos percorridos, são menos espaços a serem percorridos de maneira individual. E ele começa uma recuperação, para mim também, de um Gabigol ali onde o Gabigol pode se dar melhor como segundo atacante, não sendo só aquela referência como muitos queriam, 3 atacantes e o Gabi lá. Eu acho que esse momento do Gabi, ele pode se dar melhor exatamente com um atacante mais perto dele. Eu discutei ontem, você estava mais feliz que você está hoje, tá? É curioso isso. Eu discutei ontem, você chegou mal, você dormiu mal, dormiu pouco? Provavelmente. Porque... Ele trabalha até 12, meio-dia. Ficou rouco vai também. Dormir 2h40 da manhã, então assim... Mas eu discutei ontem, você estava mais feliz do que você está hoje, tá? Tava mais empolgado. O calor do Por que você ficou rouco, irmão? Você gritou muito? Gritei bastante no primeiro gol do O que você gritou? Caio. Não é impublicável, né? Senão assim, vai entrar aqui pela... Chega assim. Na hora do jogo eu não escutei. Eu não consigo prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas na hora do pós-jogo eu tava escutando. Você tava muito mais legal do que você tá aqui agora. Mas o problema é a gente? Claro que irmão. Porque aqui ele sabia, depois de tudo que aconteceu, que vem acontecendo... Ele sabia que ele seria jantado. Os argumentos dele foram caindo, né, Breno? Caindo um por um. As teses do Valu foram sendo derrubadas. Vocês são espertos, né? Vocês cutucam ele aí, porque vocês estão do lado daí da mesa, né? Quem tá do lado de cá, quem pode tomar uma aqui sou eu. Mas fique quietinho. Não que você não merece. Uma cotovelada ele é contrário à violência. Né? Mas ele sabia que ele seria jantado. Faz Krav Maga, não é isso? Não, Muay Thai, você tá doido. Somos cara. Aqui, mas eu acho que ontem ficou bem claro, né? Que o Léo Jardim tem o time todo na mão dele, né? Eu acho que ontem ficou nítido. Ficou nítido que o Cruzeiro é muito mais hoje um conjunto do que o individual, né? E aí quando você fala que o time tá mais forte, eu entendo como valor. Eu acho que tá mais forte emocionalmente, psicologicamente, mas se a gente entender, eu acho que o Cruzeiro ainda, nessa janela, poderia ainda fazer algumas situações de ir ao mercado, buscar alguns jogadores. E é uma construção, Breno. Eu não acho, se perguntarem pra mim hoje, você acha o Cruzeiro confiável? Eu não acho. Mas só um ponto, o fato de eu achar que o elenco é forte não quer dizer que ele não tenha carências. Ele tem carências. Você sempre achou. Mas ele tem carências. Eu ainda acho o elenco forte. Porque, você olha, por exemplo, na zaga. Desculpa te interromper, eu tô falando pra cacete. Você tá interrompendo todo mundo hoje. Você chegou no 120, não interrompi o Valu nenhuma vez. Não, Valu não. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Você tem Fabrício Bruno e Vidalba, é o time titular. Você ainda tem o Jonathan Jesus, que eu acho útil. O foda é que o João Marcelo... Ih, falei palavrão. O complicado é que o João Marcelo só volta no fim do ano. Então eu acho que o Cruzeiro precisa de mais um zagueiro. O Cruzeiro precisa de mais um volante. Vai buscar também. Pela necessidade, porque eu acho que o Wallace lateral esquerdo não performa. Precisa de um reserva pro Kaique, não?
tem um reserva pro Kaique. Cara, hoje o reserva... É o Vidalba. É o Vidalba aí. Mas tem o Marquinhos, que ele já utilizou ali também. Ah, não, mas tem que buscar um reserva do Kaique. Não, peraí, tem o Cauã Prats, a gente não sabe se ele pode desenvolver o Cauã. E o Cauã Batistella, não vai ter oportunidade, não? O Batistella ainda não subiu, é um clamor. Não, sim, mas joga pra cacete, tem 250 participações em gol em 3 jogos. Tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Eu acho que o Jardim, uma participaçãozinha. Eu acho que o Jardim, pra mim, tem promovido. Ontem o Cauã Prats, lateral esquerdo, já ficou no banco de reservas. Tem muito potencial. Eu acho que vai entrar em algum momento. Mas o Jardim achou por bem ali no jogo que era importante. Depois, acho que todo mundo percebeu Falta que... o que pra você? Aos 34... Cara, não. No elenco, o Cruzeiro precisa... Não é muito, hein? Acho que 4, 5 jogadores você mata esse elenco. Você vai deixar eu falar ou você quer que eu fale? Você falou que você não interrompe, cara. Não, é só uma pergunta. Você pergunta e responde, meu irmão. É porque... É um diálogo. Então tá, tudo bem. Não precisa se desculpar. Eu acho que o Cruzeiro precisa de 2 volantes. Acho que o Cruzeiro precisa de 2 pontas. Mas 2 primeiros ou um primeiro e um segundo? Então, acho que o Cruzeiro precisa de um primeiro muito bom e que consiga jogar e físico. De um segundo mais físico do que o Lucas Silva e do que o Eduardo, por exemplo, mas que tem a característica. Eu não traria segundo. E acho que precisa de de 2 pontas assim, extremamente desequilibrantes. Não, eu acho que não. Por incrível que Você manteria o Gamarra? Não, o Gamarra é uma situação de contrato, né? Eu acho que ele pode desenvolver... Eu traria um zagueiro, como vai trazer o Eu acho que ele pode desenvolver o Bruno Alves e pode desenvolver o Janderson também. Eu acho que o Jardim vai deixar alguma lacuna aberta pra trazer lateral esquerdo, não? Cara, não. Juro? Juro. Eu pensaria... Zagueiro, lateral, 2 volantes. É porque eu tô dando prioridade, Thiago. Eu tô imaginando que o Cruzeiro não vá com tanta sede ao mercado no meio do ano. Mas vai. Então, mas você acha que 4 ou 5 jogadores temos que considerar 4 ou 5, o valor. Você não acha que isso mostra que o elenco é bom? Cara, eu acho que... Tem lacunas. Ninguém tá dizendo que não tem. Mas você não acha que mostra que o elenco é bom? Não, bom Eu não acho que é ótimo, excelente. Não, eu me iludi com o elenco achando que era excelente. Claro que é bom. Sim, mas mesmo que não tivesse mesmo que não tivesse essa mudança de produtividade do Jardim, eu ia continuar falando. Não tem como falar, é ruim? Não é. Mediano? Não é, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem que ser razoável. Mediano é o elenco do Vitória, do Mirassol. Do Atlético. Sabe o que fazia? Sabe o que fazia? Não, o elenco do Atlético, o time titular é bom, o elenco é limitado. Mediano. O elenco é mediano. Mediano. Tô com você. O do Cruzeiro é bom. Mas o problema é isso. Agora, se o Jardim continuar conseguindo o que ele tá fazendo, puxando peças que... Cara, sub-rendimento e ele tá fazendo render. E é muito legal ouvir o Eduardo ontem. Cara, esse é o ponto. Você ouviu o que o Eduardo falou? Aquele é o espírito que o Jardim precisa. Ele valorizou o passe. O que ele falou? Não vi. Cara, ele falou, resumindo, né? Que não importa, ele falou pro Jardim que se sente melhor jogando como segundo volante, mas não quer dizer que sempre ele vai conseguir estar ali. Acho que o Jardim vai querer, depois de ontem, sempre utilizá-lo como um segundo volante. Ele falou que não importa se são 10, 15 minutos que o técnico vai utilizar. Ele quer ajudar o time. Ele quer ajudar o Cruzeiro. Cara, o Jardim, ele tá conseguindo formar, parece inacreditável, mas o torcedor do Cruzeiro vê um pensamento de unidade. E não só nos microfones. O torcedor do Cruzeiro cansou de ouvir sonoro, jogador, trabalhar mais. Não, tá vendo muito... Os caras diminuíram a fala na zona mista. As falas estão menores. Mas o campo, o Cruzeiro é muito... Cara, o Cruzeiro foi muito organizado ontem. Não tem nada a ver com aquele... Você não fala que é o mesmo técnico, por exemplo, do time contra o Mushuc Runa. Mas isso, cara, é onde eu coloco 30% do técnico. Se os jogadores não comprarem, é impossível levar pro campo, velho. Não adianta. Eu tô meio eufórico hoje, depois da vitória de ontem. Normal. Vou fazer a mesma coisa que... Quando perder, você vai chegar aqui e falar fora Jardim. Mas eu sou assim. Vocês dois. O Valu, 4 jogadores. 2 volantes, 2 pontas. O que vocês trariam? Na verdade, a gente precisa considerar que o Cruzeiro vai tirar do elenco pelo menos uns 5 jogadores. O Alexandre Matos tem a responsabilidade de tirar. O Dudu tá nessa linha? Bom, considerando o Dudu, eu acho que o Wallace não fica no Cruzeiro. É achismo, tá? Vão tentar arrumar um lugar pro Wallace. O Lautaro é um jogador que eu acredito que não deve ficar no Cruzeiro. O Gamarra é um jogador que não fica no... Quer dizer, não deve ficar, né, gente? Eu tô considerando não deve, tá? Porque tá nas mãos do diretor de futebol. E a sua opinião nesse caso, né? Opinião, mas com base num pouquinho de informação, assim. Tá. Esses jogadores que vieram meio que sem explicação, de um negócio sem critério, mas mais pela cabeça do diretor, esses jogadores não ficarão.
A não ser que daqui a pouco o Wallace entre em campo e responda maravilhosamente bem. Pra mim não vai acontecer. É porque num time encaixado, né, Galante? Pode ser que ele responda. Agora, o Cruzeiro deve tirar pelo menos 5 jogadores e eu acredito que na janela do meio do ano o Cruzeiro vai trazer pelo menos mais 5. Matheus Pereira fica? Mas quais posições? O Matheus Pereira é uma incógnita. Depende ele dele, disse né? que queria sair, né? Depende mais dele do que do Cruzeiro. Mas eu acredito que se pintar proposta, o Cruzeiro não segura. Eu acho que ele vai não embora. Mas me diga aqui, então você traria 5. Quais posições você acha que zagueiro, lateral esquerdo, um volante... E 2 pontas. Aliás, um primeiro, um segundo e um ponta. Um ponta só. Eu trocaria, eu faria quase igual a você. 5 jogadores, tirando 5, chegando 5. Eu tiraria um segundo volante pra colocar 2 pontas. Eu também. Eu traria lateral esquerdo, zagueiro, um volante. Você tem uma volta do Matheus Henrique, Exato. Né? Um zagueiro, lateral esquerdo, um volante e 2 pontos. Imagina o Matheus Henrique disponível e o Dineno voando fisicamente. É isso aí, cara. Aliás, então, agora o Dineno ontem, que não é a dele, mas entrou dando muito combate ali à frente quando entrou. E o Jardim, ele abusou ontem de mostrar que tá realmente colocando esse time nas mãos, né? Ele coloca o Cruzeiro em algum momento para marcar a saída com o Gabi e com o Caio Jorge. Quando o Matheus Pereira entra, ele faz um 4-2-3-1. O Marquinhos começa jogando pela esquerda, termina o jogo pela direita, mas não é algo assim empírico que você vê e fala... Estudado. Não, e organizado. É impressionante. Agora, a organização do Cruzeiro. Você pega a formação do Cruzeiro no primeiro tempo, quando o Cruzeiro tava... sabe quando o Léo Jardim foi contratado, que a gente falava aqui, aliás, a gente falava lá na televisão, de que seria um time muito direto, né? Muito rápido para chegar rápido ao gol do adversário. O primeiro tempo do Cruzeiro ontem foi muito a cara do Jardim, e com aquela formação do primeiro tempo, cara, o Cruzeiro tinha no banco Fagner, tô falando dos jogadores principais, tá? O próprio Wallace, que não tá bem, mas é o Wallace, Lucas Silva, Rodriguinho, Matheus Pereira, Bolassi, Wanderson e Dineno. Então você tem no meio-campo aqui peças que mudam o jogo. O Cruzeiro entrou em campo com Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidjalba e Kaique, Lucas Romero, Eduardo Christian, Marquinhos, Caio Jorge e Gabi. Então, com esse time abriu 2-0. Aí com 2-0, ele olha pro banco e vê essas opções aqui, se ele precisa segurar. Aí ele mete o Fagner na direita. Se ele precisa mudar a característica. Vamos imaginar que por um motivo ele perdeu, o Caio Jorge cansou. Ele sobe o Gabi, mete o Matheus Pereira. Sabe? Então, quer dizer, tem muitas opções, cara. Mas isso tudo é porque ele faz uma coisa que o Cuca precisa fazer no Atlético. O Rubens Júnior vai falar do lado do Cruzeiro. O lado da Toca da Raposa ontem, a torcida insultou bastante o Dudu, né? No segundo tempo ali, metade do segundo tempo, quando foi substituir o Gabigol, o Mineirão inteiro, ei, Dudu! VTNC, e não é vai trabalhar no Cruzeiro não, viu, Dudu? Não era vai trabalhar no Cruzeiro que a torcida tava cantando, não. Ô, Rubens Júnior, fala pra mim, rescisão, Cruzeiro vai pagar, o Pedro Lourenço falou que não ia pagar nada. Disse que não ia pagar nada. Vai ter que pôr uma graninha no negócio aí pro Dudu ir embora, ô Rubens Júnior, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, até porque o Dudu tem contrato, o Cruzeiro quer se ver livre do atacante e a gente traz as informações pelo lado do Cruzeiro. Com exclusividade, a Itatiaia informa que a rescisão de Dudu e Cruzeiro está pronta, Thiago, na mesa, apenas para ser assinada. Agora, sobre o futuro, é outro caminho, né? A apuração da Itatiaia também pelo lado do Atlético, mas a gente traz as informações referentes ao Cruzeiro. Cruzeiro e Dudu, o atacante que fez 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro no time celeste, né? Depois de uma reviravolta na temporada passada com relação à sua negociação, acabou voltando atrás. E essa novela, né, Thiago, Dudu e Cruzeiro, que teve um bom início, o atleta que foi revelado pelo clube vai terminando de uma forma que não era a esperada. A gente traz as informações pelo lado do Cruzeiro. A rescisão tá pronta para ser assinada, Thiago. Lembrando, né, Rubens, que a multa do contrato era de 60 milhões. Houve uma primeira conversa, uma pedida do André Cury para que a metade fosse paga, 30 milhões, o Cruzeiro recusou. No primeiro momento, o Cruzeiro recusou pagar a metade da multa. Repito, a obrigação seria de pagar 60 milhões.
O empresário propôs 30. Aí chega ali em 15, 20 milhões, será? Bom, é muito dinheiro, hein? O valor ainda não foi divulgado, Thiago, mas fato é que o Cruzeiro tendo o Dudu como um alto, né, salário e não produzindo, o clube entende que pagando, mesmo que seja um valor menor da sua rescisão, é algo vantajoso para o clube. Uma informação é certa, o Cruzeiro vai pagar algo ao Dudu. Vai. Loucura, né? Loucura. Eu vou trazer os comentaristas da Itatiaia. Até porque ele tem um contrato longo, salário... O contrato tinha mais 3 anos ainda, né? E o salário alto, então ele também, pelo lado do atleta, não abriria mão, né? Pelo menos de um valor, né, Thiago? É isso, olha, 12h, 29 minutos, o Ale Oliveira, o Emerson Romano vão falar agora desta rescisão pelo lado do Cruzeiro. Vamos comentar a passagem do Dudu no Cruzeiro. Teve aquele episódio todo ano passado, né? Chegou a ser anunciado, aí a torcida do Palmeiras foi lá, ele deu pra trás, quer dizer... Desde o princípio, aquela história, começa errado, termina errado. E tá terminando aí a passagem do Dudu pelo Cruzeiro. Se você quer acompanhar, vem pro YouTube, você do interior, algumas praças da Rede Tassat vão ficar com o Jornal da Itatiaia tarde, ó. Mas já, será que vai sair a confirmação do Dudu no Atlético? Pelo lado do Galo, Dudu vai pro Galo. Paulo Azeredo também vai trazer o outro lado da informação. Enquanto isso, você aproveita também para responder a pergunta: quais foram os 2 únicos times que venceram por mais de um gol de diferença nos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil? Tem ingresso, hein, para Cruzeiro e Flamengo de presente para você no Rádio Esportes e muito mais prêmio para quem se liga na Itatiaia. Agora, algumas praças da Rede Tassat ficam com o Jornal da Itatiaia tarde. Itatiaia. Sinal eletrônico marcou 12h, 30 minutos. Ale Oliveira, pra mim essa frase é bem simbólica e resume a passagem do Dudu pelo Cruzeiro. O que começa errado, termina errado. Adeus, Dudu. O jogador não veste mais a camisa do Cruzeiro, Ale. E essa era a tendência mesmo depois dos últimos acontecimentos. Só ia ficar difícil, como o Pedro Lourenço disse, né, que não ia pagar nada de multa. Aí realmente não teria acordo, né? Então, existe a multa. Que bom que os clubes estão chegando próximo aí de um denominador comum. Vai ser um prejuízo pro Cruzeiro, sem dúvida alguma, e pode ser um prejuízo pro Dudu, né? Porque fica ruim até para uma carreira vitoriosa como tem o Dudu, né? Principalmente no Palmeiras, sair desse jeito, né? Não é uma marca bacana, né? Não é um carimbo que é legal. No clube que o revelou, né, Ale? Exatamente. Aliás, quando ele sai do Cruzeiro, na sua primeira passagem, na sua passagem inicial, também saiu em litígio. Polêmica. Em litígio, brigando com todo mundo. O Cruzeiro queria despachar ele pra Europa, ele não queria ir. Por fim, ele foi vendido ao Dínamo de Kiev. Eu me lembro, ele estava em 7 Lagoas quando surgiu essa informação. Se não me engano, era o Zezé Perrella. Chegou e falou na mesa, ó, ele e o Maluf, meu filho, ou vai ou racha, não tem conversa. E ele foi vendido ao Dínamo de Kiev. E agora, de novo, uma saída tumultuada do Cruzeiro. Mas enfim, todo mundo que gosta do Cruzeiro queria uma definição rápida desse imbróglio. E para definir rapidamente, você vai ter que colocar a mão no bolso. Que não sabe exatamente de quanto a gente tá falando, mas vai ter que pagar um dinheiro pro Dudu seguir a vida dele. Tomara que ele, mais experiente, mais calejado, consiga rever algumas das suas ações e que ele tenha uma boa sorte para onde ele for jogar, e que o Cruzeiro também aprenda, né? Na figura do seu comandante, de tomar mais cuidado com as negociações, com as multas rescisórias, com os salários praticados, para não tomar outro prejuízo. Mas nesse momento, a verdade, Tiagão, que o Cruzeiro não vai sentir falta do Dudu. Tem uma coisa que não é popular falar, porque o torcedor não gosta. O Dudu não estava jogando mal. Ele não estava arrebentando, mas ele não estava jogando mal. E ele foi sacado, a opção do treinador. O treinador tem essa autonomia, e ainda bem que ele tem. E a partir daí ele não jogou mais nada. Aí ele esquece o Dudu. Ficou mais preocupado em dar entrevista, fazer bico e tal. Mas ele não estava jogando mal antes de ser sacado. Agora, o Cruzeiro não sente falta do Dudu, porque o time tá mais organizado, tá mais confiante, tá com uma pegada melhor. E então, no final das contas, acho que resolver isso rapidamente, se o prejuízo não for muito grande, é a melhor das soluções, viu? Ô, Romano, me parece que é aquela história, né? Pagar para resolver o problema, ou pagar para diminuir o problema, porque obviamente você tem ali o prejuízo financeiro, que não é pequeno. Aliás, desde que chegou, né, salários que já foram pagos ao Dudu, tem luvas, enfim, Dudu já recebeu uma boa grana, e agora
provavelmente vai receber uma bolada para deixar o Cruzeiro. Mas pagando para ficar livre do problema, Romano? Até porque, Thiago, esse problema poderia ir para a Justiça do Trabalho, que é uma situação que seria mais desgastante ainda, mais demorada, seria uma celeuma maior. Porque você conhece muito bem o Dr. Paulo Lasmar, ex-presidente do América, advogado, que milita principalmente na área da SAF, tem feito aí fóruns importantíssimos discutindo. Quando surgiu aquela imagem que o torcedor filmou lá no Parque do Sabiá, do Pedro Lourenço fazendo o gesto, quando perguntaram, o Dudu fica, aquilo ali pode servir até de prova na Justiça do Trabalho, ele me dizia. Então, para você acabar com essa celeuma, tranquilizar o seu elenco, ter paz para trabalhar, entra num acordo, o Dudu vai ser feliz em outra freguesia, o Cruzeiro continua a dele por aqui e vida que segue. Porque é o seguinte, o Ale falou muito bem, que sirva de lição, né? Para, entre outras coisas, as contratações passarem a ter mais critério. E não sou eu que estou falando, não. É o próprio Leonardo Jardim, que está cansado de falar que não participou de nenhuma janela no Cruzeiro, janela de contratações. Então, que as contratações parem de ser empolgação e passem a ser mais criteriosas. Boa! Olha, 12:34, já o Paulo Azeredo tá chegando com o outro lado da história, a informação, a apuração do Guilherme Souza, nosso produtor Pantufa, com o Paulo Azeredo, Cláudio Rezende, o Henrique André, o nosso time do Galo aqui, os setoristas do Atlético trabalhando nessa apuração, e a informação do Guilherme Souza já há algum tempo. Cuca vinha ligando, vinha flertando com o Dudu, o Cuca tentou levar o Dudu para o Atlético Paranaense quando lá esteve no ano passado, não deu negócio pela questão financeira com o Palmeiras, e agora o Cuca fazendo força para ter o Dudu no Atlético, e pode ser o destino do Dudu. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!